Olá, tudo bem? Quarta-feira, mais um dia da gente estudar aqui a Palavra de Deus, né? Nosso guia de estudo aqui, alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica. A gente está estudando aqui sobre as nações, parte 2, é o tema da semana. Se você não pegou os outros vídeos, dá uma olhada aqui no card, nos comentários, na descrição do vídeo. Tá lá o link para você visitar aí o estudo desde sábado, desde a semana passada, que é o tema Nações, parte 1. A gente falando aí de como o povo foi se aglomerando, criando suas comunidades, suas cidades, estados, as nações, uns idolatrando, desobedecendo a Deus. Deus criou ao seu povo, escolheu um povo, uma nação, escolheu Abraão para sair da terra dele ali e criar uma população para ser o exemplo, para ser a luz, né? E esse povo também acabou idolatrando, desobedecendo, enfim. Deus tem provido aí, né, com sua misericórdia, a conservação dos seus princípios, dos seus valores, da sua lei, dos seus estatutos, e tem pessoas que estão obedecendo, são os remanescentes, tá bom? Hoje a gente vai ver aqui um tema sobre entre a terra e o mar. Fica comigo logo após a vinheta aqui, porque vale a pena, vale a nossa salvação. Bacana, né? Tá muito legal. A gente vai começar a falar aqui mais de alguns símbolos da profecia, tá bom? Então, se liga aqui, vou compartilhar o slide aqui com você para ficar mais fácil visualmente falando, né? Então tá aqui, quarta-feira, dia 30 de abril, o mês está acabando já, né? Então, entre a terra e o mar. A gente viu aí sobre alguns temas simbólicos, o que é que representa, e a gente vai recapitular e dar um entendimento bom sobre dois termos do Apocalipse, que é usado, inclusive, para falar das bestas, né? Aí a gente está vendo aí o Papa, a morte do Papa, um monte de teorias, né? De distorções, de sensacionalismo, interpretações erradas. Então a gente vai ver aqui o que é a terra, o que é o mar, a besta que sai da terra, a besta que sai do mar. E a gente vai ver como é que a gente pode atentar para tudo que está acontecendo nesse cenário atual. Então entender os fundamentos, a essência do que está em Gênesis, né? Essas imagens todas aqui ajuda a gente a desvendar os códigos do Apocalipse, do livro de Daniel, né? Que são proféticos aí. Então aqui, símbolos proféticos sobre a terra e o mar, para você entender. Quando estudamos as profecias e vemos registradas as expressões terra e mar, precisamos da definição desses termos para que a leitura da profecia tenha sentido e propósito, para não ter devaneios aí, né? A expressão terra geralmente é utilizada para indicar um lugar ordenado, organizado, pacífico, enquanto a expressão mar representa em geral um tumulto, ameaça e interferência. A gente até viu, né, das águas, do tumulto, da tempestade, das ondas, falando de confusão, guerras, né? A gente viu isso nos estudos anteriores. Então aqui, ó, alguns estudiosos usam o termo terra para indicar a terra de Israel como um lugar dirigido, estabilizado e organizado por Deus, né? O povo de Deus para uma determinada região geográfica, né? E o termo mar para indicar o domínio das nações gentílicas que não colocam Deus como atuante em sua governança e por isso passam por turbulências por causa do orgulho humano. Foi o que a gente viu aqui, né? Da autossuficiência, dos governantes achando que era melhor para si. Até o povo de Israel pediu para Deus não ser mais o rei, pediu para ter um Deus, um rei humano, né? Para se assemelhar aos gentios. A grama do vizinho é mais verde. Ah, a gente quer ter um rei também. Então, a gente viu que até o povo de Deus acabou se deixando levar pela idolatria, pelos os costumes da época dos gentios, né? E a gente viu que não foi legal. Apesar do profeta de Deus falar que o rei poderia se desviar dos caminhos, ensinar coisa errada, o povo quis. E a gente viu que o desfecho foi escravidão. O povo ficou escravo, o paganismo, o mundanismo entrou na igreja. Até hoje, o povo de Israel vai ser assim, né? Dependente, governado, inclusive sendo perseguido novamente até a volta de Jesus, né? Foi uma consequência da escolha ali de ter um rei humano, né? Como governante no lugar de Deus. Então o guia traz uma pergunta, sempre uma pergunta para a gente refletir, ó. Tendo em mente a ideia apresentada acima, né? Que a gente falou aqui de terra e mar, desse conceito de que terra tem a ver mais com o povo de Deus na região geográfica mais estável, mais tranquila, né? Mais segura, ordenada, e mar, aquela coisa mais do conflito, da guerra do povo ímpio, gentios ali, desobedientes, idólatras. Leia Apocalipse 12, 15, capítulo 12 no verso 15, verso 16, o capítulo 13 no verso 1 e no verso 11, tá bom? E aí fala pra gente ler isso aqui e observe a justa posição entre água e terra, ou seja, mar e terra, né? Como esses símbolos são usados e como nos ajudam a compreender a profecia. E é bom também a gente lembrar aqui que ali o mar da Galileia, na verdade, era um rio, né? Coloca mar, as ondas ali onde os milagres de Jesus aconteceram. Quando você dá uma pesquisada no Google, o canal do Dr. Rodrigo Silva, ele deixa isso muito claro, né? Fala mar, o mar da Galileia, mas era um rio que aí tinha tempestades de ventos, de areia, e aí as ondas vinham, né? Não é um mar mesmo
de água salgada, enfim, como o Mar Morto ali, né? Então a gente tem ali essa ideia de rios também representando águas, mar representando a mesma coisa. Então mesmo no rio tinha onda ali por conta do contexto ali do cenário geográfico da região, né? Onde Jesus fez os milagres, tá bom? Só para você entender aí que a água, rio, mar é a mesma coisa na questão simbólica profética aí, tá bom? Então vamos ver aqui, ó, colocando aqui a pergunta que o professor Gilberto traz e o texto, né? Como o Apocalipse nos mostra o conceito de mar e terra e como esses símbolos são usados, como nos ajudará a entender a profecia, né? E aqui a gente vê, ó, Apocalipse 12, 15 e 16, e a serpente, né, o diabo, Satanás, lançou da sua boca atrás da mulher, a mulher a gente já viu que é a igreja, né, o povo de Deus, a noiva que Deus oferece seu filho como noivo, né, para a boda do cordeiro, né, que é o casamento entre Jesus, Deus e o seu povo, que é a igreja, a sua igreja remanescente que obedece os seus estatutos, né? A água como um rio, ou seja, que é mar, é água aqui. Então o diabo lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar, ou seja, que ela fosse sucumbida ali pela correnteza, pela força das águas, né? Do tumulto, da confusão, da desobediência, da idolatria. Então o diabo ia jogar isso contra o povo de Deus. Viu como a gente já fica mais fácil a gente entender quando a gente entende o conceito da palavra? E a terra ajudou a mulher. E aqui fala da terra, uma região onde, né, o povo ali foi absorvido, foi protegido, né? Pegou o povo de Deus e acolheu o povo de Deus nessa fuga contra os atentados de Satanás, a perseguição, as coisas todas. Então, ó, e a terra abriu a sua boca, ou seja, né, abriu as portas, aceitou, né, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca e acabou tirando essas perseguições, esses ataques, né, essas confusões. Então a gente vai ver o que é que isso significa no contexto histórico, tá bom? E aqui Apocalipse 13, 1 e 11. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta, ou seja, subiu do mar, da confusão, das guerras, dos poderes ali todos humanos, uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a gente viu que foi um sistema, né, que pediram para, as nações pediram para ter o poder civil, o poder religioso, elegeram ali um bispo, e aí começou a ideia do sistema papal, né? Então, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E aí a Itália, ali na época das 10 tribos bárbaras ali primitivas, né? Que tiraram 3, a Itália estabeleceu ali o papado, enfim. E aí começou toda a questão do poder religioso, a Igreja Católica Apostólica Romana, né? O sistema papal, blasfemando inclusive contra Deus, ostentando ser Deus, mudando os tempos e a lei. Então a Bíblia deixa isso claro aqui. Então uma besta sai do mar, né? Que a gente aí vê que é o sistema papal, a gente vai ver aqui. E a Bíblia dá evidências disso. E aí Apocalipse 11 fala, e vi subir da terra outra besta. Então, na terra, nesse lugar que estava seguro, né, que o povo foi absorvido ali, protegido, também surgiu uma besta por conta da desobediência, da idolatria, da apostasia. Então, essa mulher, o povo de Deus, acabou virando a prostituta, a meretriz, né, porque se contaminou. Coisa do diabo, né? E tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. E aí fala que no início parecia um cordeiro, né? Jesus falando manso, protegendo os santos, o povo de Deus, né? Só que depois falava como dragão. Então a ideia era, né, no início até boa, benéfica, protegeu, ajudou. Só que a idolatria, a apostasia, o diabo foi usando a contaminação, a prostituição, começou a fazer essa besta aqui falar como dragão. E aqui explicando o que é que acontece, eu já dei aqui spoiler, né? O professor Gilberto Brasiliano, do Lição Fácil, ele coloca aqui, o dragão usaria água, que seria povos, governos, turbulência, né? Guerras, para atacar o povo de Deus. E a gente viu isso ao longo da história, né? Perseguição, queima de Bíblia, enfim. E vai ter de novo, Apocalipse diz que vai ter de novo. A terra representa a estabilidade e proteção, e a igreja, o povo de Deus, que será protegido em um lugar estabilizado, que também no futuro será palco da perseguição. Então, no início foi acolhimento, né? Foi proteção, mas depois vai ser palco da grande perseguição, né? A gente vai ver aqui que é o que a profecia diz e é o que o cenário está se desdobrando aí na nossa frente, tá? Nesse presente que a gente vive. Aqui o professor coloca, ó, a profecia mostra a terra como lugar de estabilidade até um certo tempo. Isso se cumpriu quando a igreja foi perseguida por 1260 anos, né? E os perseguidos cruzaram o mar e foram para a América, né? Então, a lição, até vou ler aqui para você daqui a pouquinho, coloca um pouco disso, alguns questionamentos assim, será que não dá para a gente entender que foi isso mesmo que aconteceu com o contexto histórico, né? Então, foi perseguido, o povo foi dizimado ali, né? Foi dissipado, né? E aí foram para a América, um lugar deserto, criando uma nova nação, que foi os Estados Unidos da América, né? Com liberdade de consciência e liberdade religiosa.
Na profecia, a terra que protegeu a mulher é vista depois como lugar de perseguição por causa da besta, poder político, né, que vai surgindo, que vai se unindo e dando força a coisa que é diferente do que Deus quer. E aí o poder político, né, a organização civil, Estado e igreja. Esse poder, ó, os Estados Unidos, essa besta emergirá da terra, que já vai crescer, e mesmo tendo uma aparência de cordeiro, sendo falando como cristão, com o intuito de defender a palavra de Deus, né? Então, é o cristianismo, é o protestantismo, parece cordeiro, mas vai falar como um dragão. E dará força à besta que surgiu do mar, que a gente já falou aqui, né? A besta lá, o poder papal, o sistema papal apostólico romano. Tudo isso acontecerá porque as nações não são nem dirigidas e nem governadas por Deus. A gente viu isso lá nas lições anteriores. Por isso o povo de Deus precisa estar debaixo da proteção do Senhor. E aqui no Grande Conflito 330, a escritora norte-americana, né, uma das 100 maiores personalidades dos Estados Unidos, Ellen G. White, ela escreve: o mesmo espírito que nos séculos passados levou os homens a perseguirem a verdadeira igreja, levará no futuro a adoção de uma conduta similar para com os que mantêm a sua lealdade a Deus. Mesmo agora estão sendo feitos preparativos para esse último grande conflito. E a gente viveu isso na pandemia, né? Lockdown, perseguição. Se vacinar, se não vacinar, não tiver carteirinha, não faz isso, não entra, não compra, não vende, não viaja. E a gente está vendo o cenário se desdobrando, as coisas, os sinais, as profecias se cumprindo, e a gente precisa atentar. Quando fala aqui de igreja verdadeira, não é uma placa denominacional, né? Não é um nome, não é um CNPJ, é um povo que decidiu guardar. Muita gente, é bom falar isso aqui, porque muita gente, como a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a igreja que na sua doutrina tem a defesa dos princípios, dos estatutos de Deus, desde o Éden, da guarda dos 10 mandamentos, né, como eternos, que Deus não aboliu nada, veio cumprir, e testemunho de Jesus, fala da profecia da volta de Jesus. Muita gente acha que a ideia é que a Igreja Adventista só vai ser salva. Não, não é isso. Tem muitos cristãos verdadeiros que seguem o que a Igreja Adventista prega e não são adventistas, e estão em outras denominações. Dentro da Igreja Adventista tem gente que vai se perder, porque está dentro de uma igreja que professa, que prega a verdade, não quer dizer que a pessoa está salva, porque salvação é individual. Então, é bom deixar isso claro aqui, para alertar os que estão na Igreja Adventista do Sétimo Dia, que precisam estar em comunhão com Deus, né, aceitando pela fé, pela graça de Jesus, o sacrifício dele, e demonstrando isso através da obediência, que é quando a gente mostra que ama, que aceitou. Né? Deus fala que se me ama, guarda o meu mandamento. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. É assim que ele vai conhecer. Porque aquele que diz que ama, Senhor, Senhor, que anda com a Bíblia debaixo do braço e não guarda, não obedece, não demonstra isso nas suas obras, a Bíblia fala que é pelos seus frutos vos conhecerei. De que adianta uma árvore que não dá fruto, né? A Bíblia fala que a fé, a aceitação de Jesus, o amor pela graça de Jesus, fala a fé sem obra é morta. Então não adianta você ter fé, aceitar e não fazer nada, seu comportamento ser contra o que Jesus prega. Ou seja, você aceitar e não cumprir aquela faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Você não vai estar na vida eterna. Porque a demonstração da aceitação está nas suas obras, é o fruto do Espírito, tá bom? Então isso é fácil a gente entender. Salvação é pela graça, pela fé. Quando você aceita e ama, você demonstra isso nas suas obras. E aí a Bíblia diz que você tem tudo, né? Quem crê e for batizado será salvo. O batismo é uma obra, é uma demonstração pública de que você aceitou. E aí tem os 10 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a gente ama a nós mesmos. E por aí vai. Então, aí, o povo que tem esse princípio, essa filosofia, esse estilo de vida, está em todos os cantos. E é esse povo que vai ser perseguido, é o remanescente, a igreja verdadeira, né? Muitos vão se apostatar, vão dizer, não, isso aí foi abolido, isso aí não precisa não, isso aí, né, era só para judeu, isso aí Jesus morreu na cruz e aboliu isso. Então, o diabo vai colocando narrativas e vai tirando as pessoas, né? Por isso que fala que é como um cordeiro, aparência de cordeiro, mas vai falar como um dragão, ou seja, vai parecer que é coisa santa de Deus, mas vai falar mentiras, mentiras com verdades, vai ser instrumento de Satanás. Tem muita gente que vai cair nisso aí, né? Então a gente precisa estar atento, tá bom? Olha aqui, ó, vou ler aqui para você aqui. Aqui o guia coloca: os adventistas entendem que Apocalipse 12:16 se refere à migração dos crentes perseguidos em direção ao novo mundo, né? O deserto ali, as Américas, que se tornou os Estados Unidos da América. E aqui vem uma perguntinha assim para a gente refletir, né? O guia deixa essa pergunta: com base no que vimos sobre o simbolismo de terra e mar, o que isso diz sobre a fundação dos Estados Unidos? Será que realmente não é a profecia se cumprindo ali com esse povo fugindo, encontrando uma terra, seria o análogo à terra prometida, né? Para ir para lá? Então, ia o povo ser abraçado, né, absorvido, protegido, né, e acabou a perseguição, pelo menos naquele momento, no início, né? E hoje a nação protestante cristã vai acabar sendo palco de toda a perseguição de leis que vão aí obrigar, oprimir, decretos. Então, poderíamos considerar essa terra para onde o povo de Deus fugiu como uma espécie de terra prometida?
Seria por isso que a besta que subiu da terra inicialmente se parece com um cordeiro, tá bom? Então, no início era com ideia boa, de santa, né? Divina, para proteger os filhos de Deus, o povo de Deus. Aí coloca, embora os Estados Unidos nunca tenham sido o novo Israel, os seus fundadores gostariam que fosse. Por muito tempo, essa nação tem sido uma terra de liberdade religiosa para pessoas oprimidas por suas crenças. No futuro, a besta semelhante a um cordeiro falará como um dragão. Apocalipse 13:11. Os Estados Unidos, que têm sido um farol de liberdade, se tornarão o perseguidor. Isso ocorre quando nações governam a si mesmas em vez de serem governadas por Deus. Então vai ser o homem querendo resolver com suas leis, seus decretos, querendo impor, como os fariseus queriam ali, né? E ao invés de deixar Deus falar, né? Aqui o comentário de Ellen White no final, ela coloca os chifres semelhantes aos do cordeiro, né? Dessa besta aí que é da terra, né? Dos Estados Unidos da América. E a voz de dragão desse símbolo indicam uma notável contradição entre o que a nação assim representada professa e pratica. É o que eu falei. Vai dizer que representa uma coisa, mas vai estar fazendo outra, né? E por isso que a gente fala que político a gente não pode medir pelo que fala. Porque infelizmente são corruptos, mentirosos, né? Na campanha é uma coisa, quando ganha faz outra. A gente tem que medir pelo que faz. Quais são as ações? O que é que está fazendo? A obra. Por isso que a obra é importante, não basta falar. Porque Jesus fala que no grande dia, quando ele voltar, muita gente vai chegar, Senhor, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e vai falar, afastai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço, tá bom? Que a prática não condizia com a fala, né? Com a teoria. A fala dessa nação são os atos de suas autoridades legislativas e judiciárias. Então, as leis, por esses atos, desmentirá os princípios liberais e pacíficos que se estabeleceu como fundamento de sua política. Então, na Constituição, né, no fundamento vai estar lá a crença, a doutrina, princípios, mas na hora as suas obras, as leis legislativas e judiciárias, as execuções, vão ser contra tudo isso, vai desmentir, vão ser contrários. E aqui a Ellen White fala que a predição de que essa besta vai falar como o dragão e exercer toda a autoridade da primeira besta, isso anuncia claramente o desenvolvimento do espírito de intolerância e perseguição que as nações representadas pelo dragão e pela besta, semelhante ao leopardo, vão manifestar. A declaração de que a besta de 2 chifres faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta indica que a autoridade dessa nação deve ser exercida ao ela impor alguma observância que constituirá um ato de homenagem ao sistema papal. E olha que coisa, recentemente a gente está vendo aí, o Papa morreu, a gente viu Donald Trump indicando um cardeal para ser o Papa. Então perceba como o cenário está muito alinhado com o que a gente está estudando, né? Parece que as profecias estão, o contexto, Deus está fazendo, as pedras estão sendo encaixadas, né? Pela primeira vez o país cristão, Donald Trump cristão, protestante, de liberdade, está apoiando, está indicando uma pessoa para ser o cardeal, para ser o Papa. E aqui Apocalipse, Ellen White relembra o que Apocalipse diz, ó, que a besta da terra, que seria os Estados Unidos, vai dar poder, né, à primeira besta, vão fazer a terra e os habitantes adorar a primeira besta. Será que isso não vai ficar muito mais fácil se o Papa for o indicado do presidente dos Estados Unidos? Então vamos ver esse desfecho, né? Eu acredito que a gente sabe que tudo pode acontecer, pode ser agora, pode não ser, mas eu estou atento. Se o Papa escolhido for o Papa que foi indicado por Donald Trump, profecia se cumprindo. A gente precisa ficar mais atento do que nunca, tá bom? É muito mais fácil para a união do Papa e dos Estados Unidos, do sistema papal e da igreja acontecer, se ele foi indicado pelo presidente dos Estados Unidos. Isso é óbvio, né? Lógica. Tá? Só que isso aqui mostra, ó, Ellen White fala que tal atitude, isso é abertamente contrário aos princípios do governo norte-americano, ao espírito de instituição livre, às claras e solenes afirmações da Declaração da Independência da própria Constituição. Ellen White falou isso em 1800. Os fundadores da nação norte-americana procuraram sabiamente prevenir o emprego do poder secular por parte da igreja, com seu inevitável resultado, que foi, ao longo da história, intolerância e perseguição. Mas a profecia diz que vão se unir novamente e vai vir de novo intolerância e perseguição, com uma fala bonita de defender meio ambiente, de defender, né, princípios cristãos, mas vai estar instrumento sendo usado por Satanás. Aqui Ellen White também finalizando coloca: a Constituição estipula que o Congresso não faz leis que oficializem alguma religião ou proíbam seu livre exercício e que nenhum requisito religioso será jamais exigido como qualificação para qualquer cargo de confiança pública nos Estados Unidos. Apenas em flagrante violação dessas garantias à liberdade da nação é que qualquer observância religiosa poderá ser imposta pela autoridade civil. Mas a incoerência de tal procedimento não é maior do que o que está representado no símbolo. É a besta de chifre semelhante à do cordeiro, declarando-se pura, mansa e inofensiva, mas que vai falar como o dragão e vai dar autoridade à primeira besta que saiu do mar, que é o sistema papal. Então,
Viu como é importante a gente saber o que é terra, o que é mais, estudar a profecia e ver o que é que está na Bíblia, e entender a história da nossa humanidade, o meu tempo e o seu tempo presente. É isso que está acontecendo. Então, para finalizar, ficou longo esse vídeo, mas vale a pena porque é um tema assim muito curioso, é o tema é o nosso futuro presente, né? Próximo. Veio aqui o que está acontecendo aqui, uma ilustração bacana que o professor Gilberto traz. Um vagalume notou que estava sendo perseguido por uma cobra, que queria devorá-lo. A perseguição continuou. O bichinho voador, que emite luz intermitente, passou a ter muito cuidado. Cansado de tanto fugir, o vagalume enfrentou a cobra e perguntou: por que é que você quer me devorar? Eu não lhe fiz nada, e além disso não faço parte de sua cadeia alimentar. Mas a cobra, de imediato, retrucou: realmente, você não faz o meu gosto alimentar, mas eu não suporto ver a sua luz brilhar. E aqui vem o fundo moral, né? A perseguição dos filhos de Deus será por causa da luz que eles emitem, e o diabo não suporta a luz. Então é assim que muita gente, famílias inclusive, pessoas vão perseguir. Vão falar: olha aqui, ó, ele está desobedecendo o decreto, ó, como aconteceu na vacina, né? Chegou familiar falando pro outro: você não vai se vacinar não, se alguém morrer, se alguém ficar doente aqui, a culpa é sua, você não vai ser atendido. Um colega: se você não vai se vacinar, se você precisar e for lá para o hospital, eu vou mandar não lhe atender. Então você vê como as pessoas ficam arrogantes, prepotentes, intolerantes, preconceituosas por conta do desespero, por conta do afastamento de Deus e do entendimento do contexto, né? Que apesar dos pesares, a liberdade de consciência, a liberdade individual tem que ser respeitada. É o livre-arbítrio que Deus deu, né? Ninguém pode oprimir, ninguém pode querer governar a vida do outro. A gente tem estudado isso durante essas lições. Então que a gente possa ficar atento, alerta para o cenário que está se configurando, se fechando aí, tá bom? A gente vai ser luz, tem que ter perseverança, porque no tempo da perseguição muita gente vai abdicar, vai largar, vai sucumbir, vai negar a Cristo, vai tentar, né? Imagina se falar: se você não comprar, se você não negar essa fé aí, você não vai comprar, não vai vender, seu filho vai morrer, sua esposa, né? Vou te matar, né? E é por isso que a Bíblia fala que aquele que quiser salvar sua vida e negar Cristo, vai perder a vida, vai morrer eternamente. E aquele que entregar a sua vida, que morrer para defender a proposta divina, né? A mensagem verdadeira, esse ganhará a vida eterna, né? Então que a gente possa estar firme e forte aí, independente do que aconteça, para ganhar a nossa salvação, tá bom? Se você gostou, curte, comenta aí, escreve aqui o que é que você acha de tudo isso, dessas bestas. Ficou mais claro para você? Se ainda tem alguma dúvida, tá? E se inscreve aqui no canal, clica aí no sininho, dá um gostei. Fazendo tudo isso, comentando, curtindo, se inscrevendo, você vai mostrar ao YouTube que esse conteúdo foi legal. E ele vai mandar esse conteúdo para outras pessoas que querem saber sobre morte, sobre profecia, sobre o Apocalipse e Armagedon. E você vai estar sendo um multiplicador dessa informação para as pessoas. Você vai estar sendo um missionário também. Além disso, você curtindo, se inscrevendo, você vai receber avisos aqui quando eu postar vídeos novos, tá bom? Então dá essa moral aí, não custa nada e vai ajudar nessas duas funções. Você ficar atento recebendo vídeos e ajudar pessoas a receberem esse vídeo aqui também, tá bom? Então é isso, eu aguardo você no próximo estudo. Um forte abraço, sucesso, fique com Deus.